Fala galera, tudo bem? Eu sou o Wendel Fontana do Coaching WKF. Estou aqui para gravar mais esse vídeo aqui para colocar no meu canal do YouTube. O que nós vamos falar hoje? Eu vim pensando, estou aqui no meu escritório, eu trabalho com coaching de carreira, para quem ainda não sabe. Eu quero falar um pouquinho sobre escuta ativa. Escuta ativa. O que é isso? É você ouvir as pessoas prestando efetivamente atenção no que ela está falando. É uma escuta ativa. Por que ela é ativa? Porque você ouve o que a pessoa está falando e você pergunta pontualmente sobre o assunto que a pessoa está falando com você, sobre o que ela está conversando. Você está prestando realmente a atenção no que a pessoa está falando. Tudo bem? Então, se você não estiver prestando atenção agora, preste atenção. Vamos começar a exercitar a sua escuta ativa. Tudo bem? Por quê? Por que isso é importante? Nossa, isso é muito importante, tá? No trabalho de coach, isso é um dos pilares do profissional de coach, né? Tem que ouvir o seu cliente na essência, você tem que ouvir, olhar no olho e ouvir de verdade, esquecer todo o resto do que está acontecendo, todas as coisas que você precisa resolver, família, ou problemas, ou enfim, e você está com a cabeça vazia, olhando no olho do seu cliente e efetivamente escutando de verdade o que ele está falando, para você poder, como profissional de coach, fazer a pergunta pontual, né? E não uma pergunta que não tem nada a ver com o que a pessoa está falando, ok? E essa escuta sendo ativa, você consegue inclusive trazer a pessoa de novo para o foco do trabalho, do processo de coaching ou da conversa com que você iniciou numa reunião, ou com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com os seus filhos, ou com o seu sócio, né? Então, a escuta ativa, além de ela ser produtiva, porque você ouve a pessoa na essência e você consegue dar atenção para a pessoa se sente ouvida e respeitada, né? Isso atrai a pessoa para você, entre aspas, conquista essa pessoa, tá? Além disso, você consegue fazer com que o assunto principal, o foco da conversa, o porquê começou aquilo, tenha um começo, meio e fim. Quantas conversas que a gente tem aí durante o dia, todos nós temos, que começa falando uma coisa, vai para outra, aí aquela outra leva para outra, aí depois de uma hora você conversou com a pessoa, meia hora, 10 minutos, vai embora, aí você lembra que você começou a conversa com a pessoa sobre um assunto, e aquele assunto ele ficou totalmente aberto. Às vezes aquilo era o importante, na verdade era aquilo que você queria saber, era aquilo que precisaria ser resolvido, mas vocês perderam o foco. Porque um fala uma coisa, outro responde outra, outro leva outro assunto e vai indo, não tem uma escuta ativa. Prestar efetivamente atenção no que a sua mulher está falando, o que seu cliente está falando, o que seu filho está falando, o que seu marido está realmente falando. Faz sentido? E como que você faz isso? Como que eu consigo ainda exercitar essa escuta ativa? Quando você perceber que você está se distraindo, isso é normal. Passam milhares de pensamentos, né, por segundo na nossa cabeça, isso é normal. É você fazer uma pergunta, desculpa, eu me perdi, você pode falar para a pessoa, ser sincera, ou você, a parte que você entendeu, você fala, olha, eu entendi até aqui, eu perdi o que você falou um pouquinho depois, certo? E para ficar claro, né, para deixar bem claro, para essa escuta ser ativa, você pode, a parte principal da conversa, da reunião, enfim, do acordo que vocês estão conversando com o seu filho, com a sua esposa, enfim, você pode repetir o que a pessoa falou, né? Então eu posso chegar para minha esposa, pera um pouquinho, deixa eu ver se eu estou entendendo, você está me falando o quê? E aí você repete exatamente o que ela falou. Isso. Por quê? Para não ficar inclusive um mal entendido. Se você repete o que você entendeu que a pessoa está falando, né, de preferência com as palavras dela, é isso que eu entendi, tá certo? Tá. Isso faz parte de uma escuta ativa, isso melhora o relacionamento com qualquer pessoa de qualquer âmbito. Qualquer um, pode ser um funcionário seu, sua família, qualquer coisa, sócio, enfim, como eu já disse. Tudo bem? Então, escuta ativa é o tema desse vídeo. Pratica hoje. Você que está vendo esse vídeo agora, né, eu vou colocar esse vídeo no YouTube, põe lá se você gostou, se não gostou, põe também, é para eu saber se eu estou no caminho certo ou não, faz seu comentário. Eu tenho um site também, se quiser dar uma olhadinha lá, coachingwkf.com.br. E tem o Periscope, tá, galera? Agora tem essa ferramenta nova aí, Periscope, tá? Abaixa, o meu endereço é
Você abaixa o aplicativo no seu celular, né? Periscope, é gratuito. E aí você põe lá, @Wendel Fontana. Né? Wendel, meu nome é com W, 2 L's, Fontana com F de faca. @Wendel Fontana. A gente entra às vezes ao vivo. Essa ferramenta, quem não conhece, eu sugiro conhecer. Tem muita gente boa que entra ao vivo falando as coisas. Muita gente boa que eu sigo. Aconselho você a seguir as pessoas da sua área, da sua carreira, enfim. E é isso aí, tá? Então, para fechar, escuta ativa. Preste a atenção efetivamente no que a pessoa está te falando, de verdade. Se você não entender, você fala, pera um pouquinho, eu não estou entendendo. Isso que você está me falando não ficou claro. O que é isso? A pessoa vai falar. Faz sentido? Escuta ativa. E quando você tiver uma opinião, eu tiver uma opinião, e quero passar isso para a pessoa, né, eu posso chegar na minha esposa e falar, eu tinha pensado em a gente viajar tal feriado, ir para tal lugar, né, fazer assim, assado, pegar nossa filha na escola mais cedo ou não, enfim. Eu estou vendendo uma ideia para minha esposa, por exemplo, no exemplo que eu estou dando aqui, e eu posso, para essa escuta ficar ativa, eu realmente saber a opinião dela, eu posso dar a minha ideia e no final falar assim, Karen é minha esposa, para quem não sabe, Karen, qual a sua opinião? Faz sentido? E ficar quieto e ouvir. Eu não preciso concordar com o que a pessoa está falando o tempo todo. Eu só tenho que ouvir e depois que a pessoa encerrar o raciocínio, eu posso, ok, se eu concordei, e se eu discordei de alguma coisa, eu posso falar, mas isso aqui não é assim, enfim. E aí tem um diálogo real. Porque às vezes a gente quer dar a nossa ideia e quer que simplesmente a pessoa concorde, ponto final. E não é assim que funciona. Quantas vezes as pessoas vêm dar ideia para a gente ou para você e você não concorda com aquilo, certo? Faz parte, é assim que funciona. Agora o segredo é a escuta ativa. Ouça, na essência, ouça. Olhe no olho, pare o que está fazendo, olha no olho, responde e finaliza. Quando for uma ideia, você quer vender uma ideia, qual a sua opinião depois que você expor a ideia? O que você acha disso que eu estou te falando? Faz sentido? Então é um exercício que eu proponho. Funciona, tá, galera? Eu não tenho dúvida, eu uso isso no meu dia a dia, eu trabalho como coach, eu uso isso todo dia, eu uso com a minha esposa, eu uso com a minha família, isso, com os meus clientes, isso funciona, tá? Ouça realmente. E se você não puder ouvir naquele minuto, naquele momento, às vezes você está ocupado, claro, fala, olha, agora eu não posso te dar atenção, você espera um pouquinho, eu já te procuro, ou eu já te ligo de volta daqui 10 minutos, porque é melhor do que você ficar fazendo um monte de coisa, mexendo no computador, não sei o quê, e a pessoa falando aqui, falando, e você nem está ouvindo nada. E a pessoa percebe que você não está ouvindo nada. E fica chato. Então, assim, não pode aquele momento, olha, eu estou muito ocupado, não vou poder te dar a atenção que você merece. Eu já te retorno. Ou se for pessoalmente, se me dá um minutinho, já vou te procurar. Tá? Por favor, eu estou muito ocupado, não consegui te dar atenção. Tudo bem, pessoal? Escuta ativa é o tema de hoje. Forte abraço. Tchau, tchau.